E a gente volta aqui com a doutora Suzane Jacinto, odontopediatra, trazendo dicas bem legais aqui e falando, claro, da importância do pré-natal no período da gestação. Ela já falou muito sobre alimentação, que é um dos pilares desse trabalho que se faz nesse período. E a gente estava começando o segundo ponto, que é relacionado à amamentação. Eu queria que voltasse destacando isso, porque já começamos com um alerta. Muito cuidado com o uso de bicos. Isso, exatamente. Então, o que é o recomendado? O recomendado é que a gente sempre estimule a amamentação o máximo possível. E caso tenha algum impedimento ou alguma dificuldade, que é natural, que os cuidadores do bebê tentem buscar o uso de copos sem tampa. Os copinhos mesmo comuns, convencionais, pequenos, adaptados à boquinha do bebê, porque o bebê, desde a maternidade, ele é capaz de beber no copinho. Não é entornando o copinho na boca, é só encostando e o bebê vai lamber aquele líquido. É um movimento que chama sorção. Qual a importância disso, Dani? A importância é que é o mesmo movimento, ou pelo menos o mais próximo possível do que o bebê faz no seio materno. Quando o bebê nasce, ele nasce com a linguinha repousando no céu da boca. E essa postura proporciona o vedamento bucal e, consequentemente, a respiração nasal, que é importante para o corpo todo. Quando a gente respira pelo nariz, o ar é filtrado, umedecido e aquecido, então as impurezas ficam para fora. Na boca, não. O ar entra sem filtros. Por isso que é muito comum crianças ter processos alérgicos, processos respiratórios desde pequena, porque é muito comum o uso de bicos. O que o bico faz? E às vezes a pessoa não consegue identificar mais adiante o que causou aquilo ali, né? Isso, a causa. Que muitas vezes é, sim, pelo uso dos bicos artificiais, porque os bicos, não importa qual bico for. Bico comum, de silicone, de látex, tem uns até que já são proibidos, mas esses bicos ortodônticos, fisiológicos, não existe bico ortodôntico. O único bico fisiológico é o bico do seio materno. Porque todos os bicos promovem alteração da postura da língua. Então, a língua abaixa, rebaixa ou retrai. E, consequentemente, a criança acaba aprendendo a ficar com a língua nessa postura e, por hábito, ela estabelece uma respiração bucal. Com todos os agravantes, todos os problemas que ela pode proporcionar, inclusive bruxismo, criança que arranja os dentes depois, pode estar relacionado com problemas de respiração bucal durante o sono. Ronco, babação e alergias, processos inflamatórios, infecciosos e por aí vai. Agora você imagina, né? Você não identifica isso porque você não fez aí o acompanhamento pré-natal, você não tem esses alertas, você não tem essa informação, não insiste ali no bico, porque a criança está chorando, enfim, aí a gente já vai entrar numa outra seara, que é a seara das justificativas. Sim, sim. E aí da falta de tempo e da impaciência e do excesso de afazeres da mãe. Sem julgamentos, né? Sim, não, sem julgamentos. A gente vai entrar numa É. outra seara de discussão aí. O que é não muito pode pessoal. é por falta de conhecimento, né? Pois é, então quando ela recebe esse conhecimento, aí você começa a perceber e a deduzir quantas crianças hoje não apresentam, por exemplo, consequências de noites mal dormidas lá atrás, por questões, seja do ronco, da respiração, da babação. E olha, pensa quanto tempo isso foi se acumulando, né? Para a gente, quando a gente perde uma noite, já é complicado a gente repor no outro dia. Agora, imagina ali Pois é. a criança, e muitas vezes a criança relata no outro dia que não conseguiu prestar atenção na aula. Isso. E não consegue aprender, e aí você já vai para... Aí vamos procurar o médico, vamos trazer medicamento. Porque quando às vezes tudo poderia ter sido evitado. Evitado, exatamente. E mais do que evitado, tratado em conjunto com o odontopediatra, com o fonoaudiólogo, porque muitas vezes é a postura de língua. Você melhora a postura de língua com o tratamento, muitos desses problemas podem ir embora. Então é importante fazer essa averiguação. É uma avaliação que chama miofuncional, que avalia toda a musculatura bucal. Isso tem que ser feito com quanto tempo? Desde que nasceu o bebê. Nasceu, fez. Nasceu, a gente vai observar se a criança está sendo amamentada exclusivamente no seio materno, não tem problema. Está tudo ok. Mas se estiver tendo dificuldade, o que a criança pode ter? A conhecida linguinha presa. Então, existe até uma divergência aí na literatura de profissões, tem os profissionais da fonoaudiologia, na sua maioria, defendem o teste da linguinha na maternidade. A odontopediatria, ela defende o seguinte: é importante a gente identificar se o bebê tem a língua presa ou não. Se tiver a língua presa,
não é necessário fazer a liberação desse freio nesse momento do bebê tão pequeno, com o sistema tão imaturo ainda, se não estiver interferindo na amamentação. Se estiver interferindo na amamentação, é fundamental, é prioridade, porque a amamentação a gente defende também, tá certo? Então, mas não é necessário fazer cirurgia em todos os bebês, até que ele atinja uma maturidade sistêmica que dê uma segurança para o procedimento cirúrgico. E tem tratamento? Tem tratamento. Então, esse já é uma primeira avaliação miofuncional, postura de língua. Agora, aquela criança que usou bicos, que chega no consultório e já tem um histórico de dedo, de bico, de mamadeira, aí a gente vai fazer toda uma avaliação miofuncional, um histórico, para saber se já precisa, sim, fazer alguma intervenção e reestruturar, trabalhar toda essa postura de motricidade oral. E acontece isso que a gente trouxe aqui, por exemplo, depois de um tempo, mesmo que essa informação não tenha sido passada lá adiante, mas tenha sido passada no consultório da odontopediatra, e toda essa avaliação tenha sido feita, e da mãe diz assim, poxa vida, ele está dormindo melhor. Sim. Ele melhorou, só para a gente compartilhar que isso é uma questão real. Esse é o grande relato. Veja, eu não sou otorrino, eu sou odontopediatra, eu não sou fono. A gente trabalha em conjunto, em parceria, um trabalho interdisciplinar. Mas quando a gente coloca um dispositivo que chama miofuncional para a criança, que trabalha a postura de língua, de lábios, toda a musculatura oral e peribucal, o maior relato é a qualidade do sono. A criança passa a dormir melhor, tem um rendimento escolar melhor. Quem tem enurese noturna, que é o xixi na cama, por um tempo mais prolongado, também reduz, que é uma questão hormonal, do hormônio antidiurético. Os adultos, quando eles têm problemas de sono, respiram pela boca, eles acordam mais vezes para ir no banheiro. As crianças não, elas não seguram, então demora mais para desfraldar. Então tem a ver com respiração bucal do sono também. Então, 2 pontos importantes, 2 pilares que a gente já trouxe aqui da questão do pré-natal para gestantes. A questão da alimentação, tá? Se você perdeu ou quer assistir novamente essa entrevista, vai lá no nosso canal no YouTube, tá tudo lá na íntegra, tanto as nossas entrevistas quanto todos os nossos quadros, as nossas dicas. Tem lá, olha, dica jurídica, receita, organização de casa, dica de saúde, dica de mundo pet, tem muita coisa lá para compartilhar, que tenho certeza que vai te ajudar e pode ajudar muita gente. Terceiro pilar. Para fechar, o terceiro pilar é a questão da higiene bucal. Então, a alimentação, a amamentação evitando bicos e higiene bucal. A gestante precisa fazer uma higiene bucal adequada, a gente precisa orientá-la, a importância, porque tem muita gestante que tem refluxo. E às vezes ela não quer escovar o dente, porque para escovar ela sente náuseas, certo? Então, faça uma escovação mais suave, faça um bochecho com água depois que comer, para neutralizar um pouquinho a questão alimentar sobre os dentes. Mas quando for possível, é importante sim fazer a escovação com flúor. Isso para a gestante e para o bebê, que faz parte do terceiro pilar. Então, durante a gestação, a gente trabalha a higiene bucal da gestante e no finalzinho da gestação, a gente fala sobre a higiene do bebê, que não é necessário higienizar a boquinha de bebê enquanto os dentinhos não nascerem, a menos que seja introduzido leite artificial, que não seja só o leite materno, porque o leite materno é protetor. O leite materno não é cariogênico, ao contrário, ele também é protetor, então ele protege toda a microflora bucal e protege o dente contra lesões cariosas. Mas quando irromper o primeiro dentinho na boca do bebê, a prescrição correta é o uso de dentifrício, que é o creme dental fluoretado. Tem a quantidade certa para o bebê, tem os dentifrícios adequados, mas o mais importante é que tenha uma quantidade mínima de flúor, que é 1000 ppm de flúor, e uma quantidade para o bebê que é equivalente a 1 grãozinho de arroz. 2 vezes ao dia é suficiente, se não houver introdução de açúcar. E aí você faz como? Você aplica com... A mamãe vai escovar com escovinha mesmo. A dedeira, ela é mais indicada para massagear a gengiva, quando tem desconforto da erupção dentária. Ela não limpa dentinho. Tem que ser escovinha dental apropriada à boca do bebê, macia. Aquela informação que a gente tem de fazer uma limpeza, mesmo ainda antes do primeiro dentinho sair, que a gente pega com a gás... Não precisa. Não precisa e chega a ser até contraindicada por conta de manipulação excessiva da boquinha. Pode mudar a propriocepção, até postura de língua. Então, não tem indicação. A menos que já tenha introdução de leite que não seja o leite materno. Mães que não conseguem, Isso. então, amamentar ou que tem algum Isso. problema, que a introdução
de outro tipo de alimento, ou de outro tipo de leite durante Isso. os primeiros dias, primeiros meses de vida do bebê, então já sabe que isso aí vai precisar fazer essa Higiene. limpeza, essa Isso. higiene. Bucal, a gente já falou sobre os 3 pilares. Isso. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Chegou ao fim mais rápido. O assunto, quando um assunto que é curioso, o tempo realmente, a sensação que a gente tem é que o tempo vai ficando mais curto. Suzane, Que bom. muito obrigada Eu que pela agradeço. presença aqui na Utilidade Pública. Olha, gente, só lembrando, tá? Suzane hoje está aqui na entrevista, mas vocês vão acompanhar a Suzane Jacinto aí também nas nossas dicas, nos nossos quadros, que vão ficar disponíveis não só nas nossas redes sociais, como também lá no nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Eu que Suzane. agradeço. E aqui, olha, na companhia da odontopediatra Suzane Jacinto, que a gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública. Para você, uma excelente semana. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá!